O tema que nós nos propusemos a falar no dia de hoje, conforme está no nosso Guia Suprem, está ligado a uma alimentação saudável. É um tema que hoje tem sido bastante difundido, na medida que a ideia de uma alimentação saudável tem crescido muito. Mas ele, especificamente na parte que me toca, ele fala sobre a maldade inconsciente da sociedade moderna. Então eu vou começar por aí e depois fazer um passeio sobre o tema central, que é a da alimentação saudável. Uma coisa que eu tenho podido observar com muita clareza, através do estudo, da percepção, do aprofundamento, é que a humanidade sempre tem vivido dentro de grandes equívocos. Mas como são equívocos coletivos, a coletividade que está dentro do equívoco não vê. Nós hoje podemos ver as aberrações que ocorriam há 2 séculos, 3 séculos, 10 séculos, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas muitas das vezes não conseguimos ver as aberrações do mundo de hoje, exatamente porque estamos dentro delas. E o costume é uma coisa que tem um peso assim extraordinário. Eu, quando estive em Roma, uma das coisas que mais me chocou foi ver o Coliseu. Porque o Coliseu é uma obra gigantesca para ter sido feita há 2000 anos atrás. É uma obra que, já para os dias de hoje, é uma obra expressiva. Mas dizer que foi feita há 2000 anos atrás, nós vemos que era uma coisa muito importante. Havia uma concentração de energia e de esforços muito grande para a construção daquele Coliseu. Mas ele foi feito para quê? Para a luta dos gladiadores. Para que a plateia pudesse assistir 2 homens lutar numa luta de vida e de morte e finalmente um deles sair morto, quando não os 2 completamente destroçados. E com o Estado dando a mais total cobertura, porque naqueles espetáculos, se é que podemos chamar de espetáculos, vamos chamar de espetáculos sangrentos, naqueles espetáculos sangrentos havia a participação direta daqueles que eram os dirigentes do Estado. Então a gente olha, pensa, como é que é possível uma coisa dessa? Como é possível que seres humanos se reunissem, investissem recursos e que, na verdade, se observarmos, eram muito mais do que apenas os recursos da construção, eram os recursos da preparação dos gladiadores para lutarem uns com os outros numa luta de vida e de morte. Então, é uma coisa assim que nós ficamos estupefactos. A insanidade do ser humano. A insanidade do ser humano. Mas se nós olharmos a história da humanidade, nós vamos verificar que esta insanidade sempre esteve presente e parece que as pessoas que viviam na época não percebiam bem essa insanidade. Parece que só talvez os homens do futuro possam perceber as insanidades nossas, do mundo de hoje. Nós, se fizemos um passeio pelas guerras santas para converter o herege, guerras santas abençoadas pelos papas, guerras santas em que devotos davam a sua vida para converter o herege. Ele, com o coração cheio de amor e cheio de determinação,
ia lutar para converter o herege ou matá-lo. E a história da humanidade nos fala de 9 cruzadas. 9 cruzadas foram feitas. E como é que é possível a gente perceber, admitir, entender que os homens daquela época não percebiam isso? Se nós formos olhar a história das guerras, eu vou nas guerras mais antigas, em primeiro lugar, nós vamos ver que as guerras eram guerras de saque mesmo. E que as cidades eram todas muradas. Não só Roma era murada, Londres era murada, Paris era murada. E quase todas as cidades muradas para se defender dos invasores, cujos invasores atuavam sempre com a ideia principal do saque, de tomar os bens do outro e destruir, e de domínio, e de poder, e também para fazer escravos. Fazer escravos. Olha que coisa brutal. Se nós vamos na época da Grécia, que com toda a sua democracia e que é um exemplo para nós da humanidade, do início de um regime democrático, era mais ou menos democrático, porque tinha os escravos. A democracia era uma democracia com escravos, ou seja, era uma pseudo-democracia. Apenas se chegou a um entendimento que, digamos, a elite poderia democraticamente resolver os seus problemas, o que sempre era feito com conflitos, mas se admitia a ideia da democracia, mas num povo com escravos. Se nós formos verificar o tratamento que a humanidade deu às mulheres durante milênios, de milênios elas foram apenas usadas como escravas, como objetos de satisfação sexual, como empregadas, como subalternas e sempre colocadas num segundo plano. Até com aquela famosa frase que se dizia, cabelos longos, ideias curtas, no menosprezo às mulheres. Nós, no Brasil, fomos conseguir o direito de voto da mulher na década de 30. Na França, na década de 40. França, campeã da liberdade. Na nossa liberté, égalité, fraternité. Só na década de 40 que a mulher veio ter o direito ao voto. Nós sabemos todos que aqui no Ocidente, pelo menos, a conquista de a mulher ter um espaço maior é das últimas décadas. E, no entanto, os homens viviam de uma forma absolutamente natural com isso. Como se fosse mesmo uma raça inferior. Eu, quando entrei para a faculdade, faz muito tempo, eu entrei para a faculdade em 1955, eu sou nascido em 1933. Eu, quando entrei para a faculdade, eu peguei os livros de direito civil e lá dizia que a mulher era relativamente incapaz, equiparada aos silvícolas. E nós vemos então como é que fizeram um Código Civil feito esse em 1916 com uma monstruosidade como essa. Como pessoas importantes, grandes juristas fizeram esse Código Civil. E, no entanto, nós vamos encontrar uma monstruosidade como essa de a mulher ser relativamente incapaz. Ela, para trabalhar, precisava da outorga uxória do seu marido. Ela não podia trabalhar sem a autorização do seu marido. Se nós formos olhar o exemplo da escravidão no nosso país, esse então é mais brutal, porque nós vemos que o Estado, e a história do Brasil é a história da escravidão, que o Estado dava cobertura através de todos os seus poderes para que
o nosso irmão negro arrastado da África fosse tratado e considerado como coisa, negociado como peças, negociado como... Hoje negociam o gado. Quantas cabeças tem? Eu tenho 1000 cabeças, tenho 300 cabeças, negociado assim, um escravo. E tratados a ferros. Nós até temos uma visão um pouco pobre da escravidão, porque nós conhecemos muito as novelas que aparecem aquelas moças bonitas de descendência negra e dentro do lar, com um relacionamento próximo com a família. Quando, na verdade, o trabalho dos escravos era um trabalho acorrentado. Num país como o Brasil, que é um país, especialmente nessa época, eminentemente agrícola, eles trabalhavam no campo acorrentados. Eram levados para a senzala acorrentados. Muitos dormiam acorrentados. E, quando fugiam, eram caçados como animais. A história de Palmares, que nem é tão antiga, mostra a brutalidade de que negros que fugiram para fazer a sua comunidade e que estavam lá há cerca de 70 anos, quase um século. O Estado organiza as suas forças armadas para ir lá e matar, prender e destruir tudo aquilo que estava sendo feito por Palmares. As crianças que viviam em Palmares ouviam conversas de que os seus avós tinham sido escravos, porque eles já viviam numa comunidade em que existia a liberdade deles dentro ali daquela comunidade, embora soubessem que os seus avós foram fugitivos. E, no entanto, com o poder do Estado, o capitão de mato, ele tinha cobertura oficial para fazer essa caçada. Então, quando a gente vê a história da humanidade, a gente pode dizer que é a história da insensatez. Mas que os que estão presentes naquele momento, parece que não veem isso. Será que os nossos brasileiros de 200, 300 anos atrás, eles não tinham percepção para notar que era um absurdo aquilo que estava sendo feito? E não tinham a dignidade de levantar sua voz contra aquilo, de levantar o seu protesto contra aquela situação? Porque há uma coisa muito forte, posso dizer até duas coisas muito fortes. Uma delas é o costume, e a outra delas que solidifica esse costume é uma tendência que podemos chamar de tamásica, é uma tendência conservadora, uma tendência de não enfrentar os desafios de mudar a humanidade. Essa tendência faz com que o mundo de hoje seja do jeito que ele é. Faz com que o mundo de hoje tenha uma brutalidade tão grande e que a gente fique assistindo como que nós não tivéssemos nada a ver com isso, como isso não é um assunto nosso. Quando essa brutalidade que existe no mundo, não só a nível urbano, a nível de estados, a nível de planeta, ela é fruto da própria espécie humana. O mundo é do jeito que é, porque nós somos do jeito que somos. Por que é que vem um Cristo ao mundo e o mundo continua com tantos problemas, mesmo com a presença de um Cristo? Ou podemos citar um Buda, um Krishna, um Confúcio e tantas figuras excelsas. Por quê? É porque não adianta um ser, ele ser a luz. Claro que adianta, é claro que tem uma importância fundamental, mas é preciso que haja a transformação de cada um de nós. Enquanto nós, na nossa média, formos pessoas egoístas, individualistas, despreocupados com o mundo, achando que eu resolvi meu problema de emprego, da minha família e fico assistindo o mundo, nós não vamos consertar mesmo esse mundo.
E existe uma crueldade inconsciente, terrível da humanidade. Inconsciente porque quando é costume, as pessoas, os seres humanos, não percebem a crueldade. Eu sempre me vejo obrigado a citar, quando falo sobre essas coisas, uma frase que para mim é lapidária e eu não posso deixar de mencioná-la, que é de Martin Luther King. Martin Luther King disse assim: pior, vejam bem, do que os poucos que muito mal nos fizeram, fez a grande maioria que ficou sentada sem fazer nada. Ou seja, ele que estava nos Estados Unidos, lutando contra a segregação racial, ele sentiu que era muito pior para ele, para a luta dele, aquela atuação de omissão da sociedade, do que ele ter que enfrentar com o Ku Klux Klan e todos aqueles retrógrados, reacionários e segregacionistas. Era muito pior. Porque há uma tendência muito grande de todos nós, o mundo é assim, e assim vivemos o mundo do jeito que ele é. Ao invés de estarmos prontos para levantar a nossa voz, levantar a nossa atitude contra essas situações que aí existem. Uma história que eu lembro e que me chamou muito a atenção, diz que no Brasil aqui, a questão de uns 200 anos atrás, havia um abolicionista e que ele era dedicado ao abolicionista. Imagine que ele sofria restrições porque vivia numa sociedade escravista. Mas então conta que ele estava na casa dele e, estando em casa, chegou um amigo íntimo. Mas esse amigo íntimo chegou acompanhado com um escravo. E ele, ao abrir a porta para o seu amigo, e percebendo que ele estava acompanhado por um escravo, ele não teve dúvida e disse: se atravessar a soleira da minha porta é um homem livre. Na minha casa não existem escravos. Eu acho extraordinário uma postura como essa. Estou certo que naquela época talvez pessoas que souberam deste fato devem ter dito assim: que falta de educação dele, né? Não respeita a opinião do outro, tem que respeitar. Ele é abolicionista, mas o outro não é. Ele tinha que respeitar. Uma coisa é respeitar a opinião do outro, e que nós devemos, obviamente, mais do que respeitar, nós devemos valorizar as diferenças de opinião. Mas outra coisa é a firmeza de propósitos em torno daqueles ideais que nós temos. E aí, então, nós vamos encontrar os ideais de paz, de fraternidade, de solidariedade humana e de solidariedade com a natureza, solidariedade com o nosso planeta que está sendo destruído, solidariedade com as nossas florestas, solidariedade com os nossos animais. E aí, então, quando entra neste item dos animais, nós vamos perceber que vivemos num mundo em que milhões de animais são abatidos diariamente, são reproduzidos e abatidos diariamente para servir da nossa alimentação. Será que nós não estamos mais uma vez dentro de um erro coletivo em que não percebemos a maldade que existe nisso, a crueldade que existe nisso e a desnecessidade que existe de se tomar a carne dos animais como alimento? Será que nós não percebemos que as cenas de matança dos animais não são escondidas? Que nós vemos a plantação do arroz, do feijão, do milho, mas o abate dos animais não apresentam. Porque o abate dos animais é algo realmente dantesco. Nós, se tivéssemos a ocasião de poder assistir à matança destes
nossos irmãos inferiores na escala evolutiva. Eu sei que quando falo nossos irmãos, muitas pessoas vão estranhar chamar um animal de irmão. Pelo mínimo, São Francisco tratava eles assim. E, aliás, eu tenho até uma história curiosa para contar. Eu tenho uma amiga que durante muitos anos eu falei com ela sobre o vegetarianismo e ela sempre desfez um pouco. Um dia ela chegou e disse assim para mim: olha, Ulisses, pela primeira vez eu achei que você é capaz de ter razão. Eu fui a uma festa em homenagem a São Francisco, no dia 4 de outubro, uma festa de igreja. E chegando lá, a festa era uma galinhada. Eu pensei, como é que a gente vai festejar São Francisco com uma galinhada? São Francisco que respeitava a vida, que respeitava os animais, que respeitava os pássaros, que amava os pássaros e que tratava todos como irmãos e que falava do irmão Sol, da irmã Lua, falava do irmão Lobo, falava com uma devoção para com toda a manifestação de vida. Será que nós não temos capacidade de perceber o sofrimento que as galinhas têm dentro destas granjas, presas, com luzes acesas noite e dia, para que possam não saber se é de noite ou de dia e colocar maior número de ovos, com seus bicos cortados, aprisionadas, estressadas, tomando hormônios, e depois nós simplesmente abatendo essas aves para tomá-las como se fosse alimento? Eu não sou dono da verdade e eu acho que ninguém é dono da verdade. Mas as pessoas têm convencimentos e eu estou convencido. É uma grande crueldade que a gente faz para com os animais. Eu que tive o privilégio do destino de nascer num lar vegetariano, de nunca ter provado nenhum tipo de carne e estar com plena saúde agora aos meus 72 anos de idade e ver meus filhos e meus netos saudáveis, vegetarianos, eu vejo com muita clareza que já os filósofos gregos defendiam o vegetarianismo de uma forma plena, como no caso de Pitágoras, de Sêneca, de Plutarco. Plutarco tinha uma frase que era até muito forte. Ele dizia assim: ó seres chamados de humanos, mas que mais pareceis bestas ferozes, quem vos obriga a derramar o sangue de inocentes animais? Já a terra não vos oferece suficientes grãos e frutos para o vosso alimento? Quer dizer, era de uma forma até contundente que ele falava. E então nós vamos poder parar, pensar, meditar, que nós podemos criar um mundo muito lindo, um mundo de muita felicidade, porque certamente aqueles que respeitam a vida dos animais saberão respeitar as vidas humanas. Certamente aqueles que respeitam a vida dos animais serão contra as guerras, serão contra qualquer tipo de crueldade, contra qualquer tipo de matança. E por isso eu estou certo que na medida que a humanidade for compreendendo esta verdade, for compreendendo que realmente para fazermos um mundo de paz, de felicidade, de amor, os ingredientes necessários são paz, são amor, fraternidade, são esses próprios ingredientes que podem construir um mundo dessa maneira. E que o respeito à vida dos animais fará certamente com que haja o respeito da vida dos homens. E a alimentação vegetariana é uma alimentação saudável, é uma alimentação econômica, é uma alimentação que permite com que todos nós possamos dormir sabendo que ninguém teve que derramar seu sangue, nenhum ser, nenhum animal teve que derramar o seu sangue para que nós alimentássemos as nossas células. E que possamos perceber que um mundo mais belo, ele será feito sempre com mais amor, com mais ternura, com mais compaixão. A vida no universo envolve um grande e profundo mistério.
que precisa ser descoberto por cada um. Conheça Sofia, a revista que veio ampliar horizontes, desbravando as fronteiras do conhecimento, na busca do saber e da paz interior. Informações pelo telefone 0800 61 0020. Sofia, porque uma nova era exige uma nova consciência. Neste painel nós vamos cuidar do tema vegetarianismo, alimentação saudável. Nós temos aqui Eduardo Iver, à minha direita, e Fernando Gramatini, à minha esquerda, com quem nós vamos conversar sobre o tema. Eduardo, você acha que esse tema de uma alimentação saudável é um tema importante ou uma coisa secundária? Bom, Ulisses, você sabe que eu sou vegetariano há mais de 30 anos e o vegetarianismo e também a busca de uma alimentação saudável, em harmonia com o nosso meio ambiente, sempre foi um pilar, assim, algo central na minha postura de vida. É interessante, inclusive, que quando eu entrei para a Sociedade Teosófica, há 30 e poucos anos atrás, eu não era vegetariano e nem pensava em ser vegetariano. E, de repente, me colocaram na mão um livro da Annie Besant, com o nome justamente Vegetarianismo. Eu achei interessante, né, a ideia, o que vem a ser, quais são as razões do vegetarianismo. E comecei a ler o livro, né? Era um livrinho até bastante curtinho que eu li em um dia. A partir daquele momento, eu me convenci assim, instantaneamente que era o meu caminho. E cortei a carne assim, num período muito curto e nunca mais voltei a comer carne. E para mim ficou muito evidente, né, as razões do vegetarianismo. Quer dizer, o pilar, a razão fundamental do vegetarianismo é a compaixão pelo animal, o respeito por todas as formas de vida, que é o que você estava comentando ainda há pouco. Né? Então você considera uma coisa importante? Sim, eu acho de uma hora importante, porque se nós não tivermos respeito pela vida, parece que nós não temos respeito em relação a nós próprios também. Então, se nós entendemos que a vida que habita em nós, que flui através de nós, é a mesma vida que está nos rios, que está nos animais, nos pássaros, nos vegetais, em toda a natureza, nós temos de respeitá-la. E essa postura de não violência, de compaixão, de sentir-se uno com a vida, tem tudo a ver com o vegetarianismo, que é um reconhecimento de que como você dizia, o animal é nosso irmão, ele compartilha da mesma vida que nós sentimos, vivemos dentro de nós. Fernando, você considera essa questão de vegetarianismo uma coisa importante ou uma coisa secundária? Eu queria fazer uma reflexão em cima disso. Os gregos diziam que a pessoa expressa o que está impresso. O nosso comportamento é uma medida exata dos valores que nós temos. Quando a gente joga carne para dentro da boca e para o estômago, é porque a gente acredita que isso é bom. Os valores que nós temos a respeito são de tal ordem que a gente acha que é viável ou é saudável comer carne. E a propaganda mostrando uma comida muito limpa, muito importante. Por exemplo, a mortadela vai tudo dentro da mortadela, né? Vai até papel, parece que para dar massa no produto final. Mas aí a gente começa a perguntar, que valores são esses que a humanidade traz que acha importante comer carne? Não é mesmo? Os povos nômades, eles não podiam
levar as fazendas dentro da mala. Então, que os povos nômades até se alimentassem de carne, por uma questão de sobrevivência, que não dá para levar a plantação junto, isso teria alguma justificativa. Mas os povos sedentários e a estrutura do mundo moderno, você encontra vegetais e outras comidas que não carnívoras em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que vale a pena nós refletirmos quais são os valores que estão dentro de nós, que foram colocados para nós, a respeito do que a carne é. Porque muitas pessoas comem carne por completa ignorância do que estão fazendo para si e do que estão fazendo para os animais. Eu nunca vi um animal que chegasse no matadouro, olhasse para o fulano com a patinha e falava, corta meu pescoço. Não existe isso. Vocês precisam dar facada, precisa dar choque, o boi anda de ré, porque ele sabe que vai morrer. Por que ele escutou com o boi? Eu, quando vi, não era essa morte moderna, era com porrete. Eles deram 20 porretadas na cabeça do boi para o boi morrer. Agora me conta. E você sabe que está cheio de matadores clandestinos, né? Onde a violência, inclusive, é muito maior. Né? Por exemplo, os judeus, eles têm uma forma, isso precisa ser comentado, que quem mata os bichos são os rabinos. E eles têm uma técnica para fazer o bicho não sofrer e sangrar o boi por causa das toxinas. Eles têm mais consideração com os animais. Mas eu nunca vi um animal se entregar naturalmente para falar, não, pode se entregar no cadafalso, isso não existe. Então a gente tem que refletir que valores são esses. Né? Essa questão de valores parece que é uma postura central. As nossas crianças são educadas para achar que os animais não têm tanto valor assim, que eles são quase alguma coisa, né? Tanto que eu lembro uma história que me contaram, uma criança, não me lembro se foi no Brasil, nos Estados Unidos, né? Que numa sala de aula a professora pediu para ela desenhar uma galinha e ela desenhou uma galinha no saquinho de supermercado. Né? Porque é essa galinha que ela conhecia, porque ela não tinha tido contato ainda com uma galinha de verdade. Para ela, galinha é aquilo que vinha no saquinho plástico, e depois ia para a panela e depois para o prato. Então, essa desvinculação entre o ser vivo, né, que é aquele que a gente respeita, que consegue até se relacionar de uma forma afetuosa, né, que nós temos muito afeto pelo gato, pelo cachorro, pelos animais domésticos de uma forma geral, foi quebrado, né? Quer dizer, o animal que está na panela não é o mesmo animal que brinca no jardim, com o qual nós fazemos historinhas e brincamos também. Então, houve uma tentativa de romper essa percepção que o animal é o mesmo que nós brincamos, um cachorro, um gato, ou uma vaca, ou uma galinha, são animais que têm o mesmo direito à vida do que uma baleia. Quer dizer, quando alguém mata uma baleia, todo mundo se exalta. Se alguém mata uma foca, a coitada da focazinha, mataram para fazer pele, mas as pessoas continuam a comer carne. Quer dizer, então, não existe uma percepção que toda vida é igual, toda vida merece respeito. Por que o boi vai ter menos direito à vida do que uma baleia ou uma foca? Por que você teria um horror de matar um animalzinho doméstico, né? Mas não pensa duas vezes em comer uma galinha ou um peixe ou qualquer outro animal que comumente se coloca numa refeição na nossa civilização. Eduardo, e quanto à saúde? Essa é uma questão, quer dizer, que não é a questão central, mas é muito importante também. Né? E é visível, nós podemos perceber que as pessoas que são vegetarianas e procuram comer alimentos mais frescos, mais puros, não contaminados, têm uma saúde melhor e acabam tendo uma qualidade de vida também muito melhor. O que muitas pessoas não percebem é que junto com a carne que as pessoas estão ingerindo, vem também não só as toxinas, todo aquele aspecto, vamos dizer assim, mais grosseiro do alimento físico, né? Mas vem também uma carga emocional. Então, diz que o estresse que as pessoas sentem hoje na nossa sociedade, o grau de violência que nós presenciamos, tem muito a ver com a captação dessa angústia, desse sofrimento que os animais experimentam na hora da morte. Quer dizer, uma vaca, quando vai morrer, ela sabe que ela vai morrer. Então, ela se contrai toda, emite toxinas e está extremamente angustiada naquele momento. E aquela angústia, aquele sofrimento, aquele ódio, inclusive, é transmitido pela carne que as pessoas ingerem e acabam sendo absorvidos adrenalina, no sistema. né? Adrenalina. Isso é absorvido
vamos dizer, no corpo, né, da pessoa que está se alimentando da carne. Então, estatisticamente, já se verificou que as pessoas vegetarianas são mais pacíficas. O número de acidentes, de mortes, né, assassinatos, etc., entre os vegetarianos é muito menor. Então, me parece que existe uma relação entre saúde física e mental e também os hábitos alimentares das pessoas. E a questão econômica? Não é mais caro ser vegetariano? Olha, se você se basear nos produtos agrícolas básicos, naturalmente que é mais barato ser vegetariano. Naturalmente. Agora, se entrar em comidas mais sofisticadas, assim, aí champignon e outras, que aí é mais caro. Mas eu queria falar uma coisa também ligada à economia, que é a seguinte. Recentemente eu vi um filme, que talvez você mostre aqui entre nós, A Carne é Fraca. E existe na Amazônia 45 milhões de cabeças de porco. Né? E o que acontece com os dejetos do porco? Eles estão contaminando todos os lençóis freáticos da Amazônia. As fezes dos porcos são jogadas nos rios. É um negócio gravíssimo. 45 milhões de porcos. Tem mais porco do que gente. E aí o que acontece? Não existe uma fossa especial e os rios estão sendo contaminados. Antes de falar do problema econômico e da saúde, eu queria comentar uma coisa que a gente está esquecendo. Existe um modelo religioso que coloca o homem como o pináculo da evolução. Via de regra, esse é o caminho cristão, católico, protestante, que coloca como o homem ele sendo o ápice da evolução. Portanto, toda a natureza está para servi-lo. Isso é uma falácia, isso é uma falta de visão ecológica e uma forma de as pessoas quererem viver aqui para depois irem para o céu. Não, a bonança, né? Se Deus gosta de você, você tem tudo, então você coma bem. E os animais não têm valor, as plantas, nada tem valor, só o homem. Então, esse é um problema de uma conceituação que veio da religião que não leva em conta a ecologia, o homem dentro de um sistema. O homem pode depredar o sistema porque ele é principal, não é. O homem está dentro de uma evolução. Então, eu não queria deixar de ir para frente sem tocar nesse assunto. E queria falar também do problema da saúde sobre o sangue. Por que toda a magia é feita com sangue? Porque o sangue tem muito magnetismo. O magnetismo ele não é medido pela ciência acadêmica no sentido de aparelhos especiais para medir o magnetismo. Isso são formas subjetivas. Mas por que toda a magia é feita com sangue? Porque o sangue mantém o magnetismo. Quando a pessoa come a carne vermelha, o sangue do animal mistura-se com o sangue do seu corpo. E aí que existe uma mudança de magnetismo e, portanto, até de comportamento, porque a pessoa, ela muda a sua vibração. O sangue, ele se mantém a um pH de 7,28 o dia inteiro. Então, o sangue é o grande termômetro do equilíbrio da saúde da pessoa. O que acontece quando a gente mistura coisas no sangue, drogas, carne, álcool e outras coisas? A pessoa altera esse processo e todo o metabolismo vai ser abalado ou até prejudicado. O sangue realmente é uma coisa que a gente não deveria ingerir. Porque muda o nosso magnetismo, altera o pH do sangue e traz, como ele já falou, as toxinas. O grande problema da carne são as toxinas que vêm principalmente através do sangue. Quando se fala de carne branca, mas não significa que o peixe não sofra. Existe um trabalho que foi feito por uma faculdade sobre os pontos escuros que existem nas grandes cidades. E a minha prima fez essa pesquisa. Então, eles procuravam na cidade lugares onde tinham mais violência, mais atropelamento, mais trombada e mais acidentes. Invariavelmente, eles estavam perto dos matadouros. Em Santos, foi um caso notório, assim, de um grande matadouro que a região tinha aumento o número de assassinatos, de briga, trombada entre carros. E aí, se a gente lembrar-se do que os clarividentes dizem, eles falam que nos matadouros sobe uma nuvem de fumaça negra, que é
aquilo que é exalado pelo sofrimento dos animais na matança. Não é vista a olho nu, mas é visto pelos clarividentes. Essa nuvem negra de fumaça envolve a região, causando todas essas desastres, né? Complementando o que o Fernando está dizendo, né, existem algumas informações muito interessantes a respeito dos matadouros, né? No seu livrinho sobre vegetarianismo, a Annie Besant comenta que uma vez ela estava andando de trem, acho que foi na Inglaterra, e de repente ela começou a sentir um mal-estar que ela não conseguia explicar por quê. E depois ela andou assim, pesquisando por que ela tinha sentido mal naquele local que ela estava passando, né? E descobriu que próximo do local que o trem passou havia um matadouro. Quer dizer, ela captou assim, no astral que havia alguma coisa ali, uma vibração muito ruim. Então, realmente, a vibração que é gerada pelo matadouro é algo que pode ser sentido pelas pessoas que estão no seu entorno. E, lógico, as pessoas mais sensíveis sentem isso com mais intensidade. Mas, então, as pessoas que ingerem carne, elas, na realidade, elas estão transferindo a responsabilidade do seu ato, né, de violência para uma outra pessoa. Se você dissesse para uma pessoa, para a maioria das pessoas que ingerem carne, que elas teriam que matar o animal para comer, a maioria das pessoas seria vegetariana, porque pouca gente teria coragem de matar uma vaca ou matar uma galinha. Antigamente ainda se matava galinha, né, nas fazendas, tá? Mas hoje é muito raro uma pessoa que é mais sensível, mais sofisticada, chegar com uma faca e matar um animal, seja lá qual for, né? Então, o que acontece? As pessoas estão transferindo a responsabilidade da matança para um outro ser subalterno que faz o trabalho sujo, e aí a carne vem já limpinha no saquinho para a mesa, como se fosse uma coisa absolutamente limpa, já isenta de responsabilidade em relação à violência. Só que as pessoas que estão realizando esses atos continuamente de matança, como os matadouros e também as pessoas que trabalham nos frigoríficos, estão em contato também com aquele aspecto ruim da carne, com a vibração negativa, né? Elas estão prejudicando a sua evolução. E isso é um fato até já reconhecido pela lei. Eu não sei aqui no Brasil, mas na Inglaterra, um açougueiro não pode participar de um júri, porque ele aqui pode. Em vários países do mundo não é permitido que o magarefe participe, seja jurado. Por quê? Porque ele se torna insensível, né? Porque uma pessoa que está habituada a ver a matança no dia a dia vai achar que a morte é uma coisa perfeitamente natural e nunca vai se opor ou vai achar que é uma coisa errada a matança. Um outro fato interessante diz que quando um açougueiro, uma pessoa que trabalha está envolvida em matança de animais, quando uma pessoa dessa briga, geralmente a tendência dela é matar, porque o ato de matar já se tornou uma coisa regular para ela. Então, se uma pessoa que está habituada a dar facadas para matar animais, né? Se ele briga com outra pessoa e pega um facão, a tendência é ele matar aquela pessoa, porque aquele ato de dar uma facada já é uma coisa perfeitamente normal para ele e faz parte do seu dia a dia. Então, nós estamos, na realidade, desenvolvendo uma casta de pessoas que estão condenadas, vamos dizer assim, à insensibilidade, por terem que lidar diariamente com a matança de animais. E é lógico que isso é uma responsabilidade para todos aqueles que ingerem carne, que estão transferindo, mas estão, na realidade, também sendo corresponsáveis, como se fossem mandantes de um crime. Faz lembrar, né, que no campo do direito, né, tem, às vezes, o mandante e aquele que é o pistoleiro que vai fazer a execução. Exatamente. Mas, do ponto de vista jurídico, o mandante tem uma responsabilidade total, né? Até maior, né? Até maior. Porque o pistoleiro, vamos dizer assim, é um cara insensível, um cara, um pobre coitado que está ganhando a vida dessa forma. Agora, o mandante é o autor real do crime, né? Então, uma pessoa que está mandando alguém matar porque está comprando, se você está comprando, você está mandando alguém matar automaticamente, né? Ele não pode se isentar da responsabilidade pela violência desse ato de matança dos animais. Eu li uma notícia nos jornais de que a Sociedade Médica Inglesa, depois desse affair da vaca louca, que hoje tem vaca louca, tem frango gripado, tem uma porção de coisas assim. Mas depois deste affair da vaca louca, que a Sociedade Médica Inglesa se reuniu e estudou a questão da carne e chegou à conclusão que a carne não é alimento, que ela tem proteína de segunda mão e os outros valores são todos, ou não valores, não tem vitamina, não tem isso, não tem aquilo, não tem fibras, e
e a proteína é de segunda mão, e junto com essa proteína vem os remédios que o animal tomou e também esse aspecto até vibracional. Isso a sociedade inglesa não fala, mas isso que você disse da vibração do emocional. Um ponto interessante é que aqueles que têm se dedicado ao estudo do vegetarianismo têm chegado a conclusões de que cientificamente o homem não deveria comer carne. Por quê? Porque existe uma lógica em todo o organismo humano. Aliás, não há nada mais perfeito que o organismo humano. O organismo humano, com o seu sistema ósseo, cartilaginoso, seu sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema muscular, é algo perfeito. E há alguns dados que são incontroversos, como, por exemplo, o suco gástrico do ser humano, segundo a ciência, ele é mais fraco do que o suco gástrico de todos os animais carnívoros. Os animais carnívoros têm suco gástrico concentrado, enquanto o homem, assim como os animais herbívoros, assim como os animais frugívoros, eles têm um suco gástrico mais fraco. Provavelmente porque o animal, ele não mastiga, o animal carnívoro, ele não mastiga, ele engole e precisa de uma natureza mais capaz para poder fazer a digestão daquele seu alimento. Outro ponto que também é incontroverso na ciência e que, ao que tudo indica, tem a sua importância, é que o intestino de todos os animais carnívoros tem no máximo 3 vezes seu tamanho. No máximo, seja o gato, seja a raposa, seja o nosso lobo-guará. Quantos animais frugívoros, herbívoros e o ser humano têm um intestino muito longo? O ser humano tem 8 vezes o seu tamanho, o seu intestino. E uma das análises que têm sido feitas é de que, como a carne ela já começa a se decompor imediatamente após a morte do animal, haja visto que quando uma pessoa, até quando um ser humano morre, nós precisamos rapidamente enterrar ou incinerar, porque senão a pessoa começa no seu processo de decomposição, é de que essa carne que entra na alimentação do animal carnívoro, ela já começa o seu processo de putrefação dentro do próprio organismo do animal, porque não tem geladeira lá dentro do organismo do animal, ele está quentinho e vai haver um processo de putrefação e que precisa ser rapidamente expelido. Então, o intestino do animal carnívoro é curto, bem curto, enquanto o intestino do ser humano, como o dos animais herbívoros e dos frugívoros, é um intestino longo. Isso ocasiona que aquela carne que deveria ser expelida já num processo de apodrecimento rapidamente, ela acaba tendo um percurso mais longo dentro do intestino do ser humano. Talvez seja por isso que no nosso mundo de hoje, seja uma das razões, nós precisamos de uma farmácia ou de 2 em cada esquina. Eu acredito que a perfeição do ser humano era para que todos nós, seres humanos, pudéssemos morrer velhos saudáveis. Que a saúde fosse algo natural na existência do ser humano e não a doença. Mas na medida que nós nos comportamos equivocadamente, em vez de beber uma água fresca, bebemos bebidas alcoólicas, ao invés de ter um ar puro, vamos fumar, ao invés de ter alimentos vegetais, vivos, energéticos, vamos comer alimentos em decomposição que não estão prontos, não são adequados para o nosso organismo, aí nós certamente vamos verificar que há uma destruição total do nosso organismo. Mas uma ideia que tem me parecido interessante sobre essa questão da saúde é a questão do organismo humano. Nós vemos, se Deus chegasse para um de nós e dissesse: olha, eu vou lhe dar um carro novinho, perfeito, é uma maravilha de carro, todos os parafusos apertadinhos, ele é um luxo de carro. Mas vou lhe dar um aviso, vai ser o único carro que você vai ter na sua vida. Você não vai ter um segundo carro, não. Como é que nós íamos cuidar desse carro?
Será que se ele fosse movido a diesel, nós íamos botar gasolina? Se fosse a gasolina, nós iríamos colocar álcool? Eu acho que é alguma coisa parecida. O nosso veículo físico, ele tem as suas regras, ele tem as suas necessidades. Digamos que é um veículo movido a água, e aí então nós queremos movê-lo a álcool. Ele é movido com alimentos vivos, energéticos, e aí nós queremos colocar alimentos, se é que podemos chamar de alimentos, já em decomposição. Então, certamente tudo isso só pode prejudicar muito a nossa saúde e fazer com que tantas pessoas cheguem à velhice sofrendo tanto. Sim, Eduardo. É uma questão de alquimia até, né? O nosso corpo é o nosso templo, né? É o templo do espírito. Então ele tem que ser muito bem tratado, porque se ele é o nosso veículo, quanto mais afinado ele tiver, se ele é o nosso instrumento, né? Se ele estiver bem afinado, o que nós vamos poder extrair dele em termos de qualidade de som, né? Em termos de resposta, é uma coisa muito mais plena, muito mais satisfatória. Então nós estamos falando também de qualidade de vida. Se nós maltratamos o corpo, à medida que nós vamos ficando mais velhos, à medida que os anos vão passando, os problemas vão se agravando, né? É que nem o carro que você falou, o carro vai ficando mais velho e vai começando a dar problema. Se você bota o combustível errado, se você não limpa o carro, bota ele em lugares inadequados, né? Não cuida bem da carcaça dele, ele vai se decompor mais rapidamente e isso, lógico, vai trazer uma série de problemas, né? Até o ponto que você não vai conseguir nem andar mais com o carro, né? E tem pessoas que chegam ao ponto de tal deterioração do organismo, do físico, que não conseguem mais nem levantar da cama. Então nós temos que pensar não só no dia de hoje, mas também de todo um percurso na vida, né? Também no exemplo que nós queremos dar para os filhos, para os nossos semelhantes, à nossa volta. Então, se nós cuidarmos bem do nosso templo, do nosso corpo, nós vamos viver melhor, vamos poder também transmitir coisas melhores para os outros e poder conviver, repartir melhor essa nossa vivência do dia a dia, né? A ilha de Okinawa, no Japão, é muito comum eles comemorarem aniversários de pessoas com 100 anos, 105 anos. E as características desse povo, porque a ilha de Okinawa, eles são parecidos com os japoneses, mas eles têm traços, têm algumas características diferentes. Eles morrem com idade avançada, com saúde e trabalhando. E alimentação leve e pouca carne. A carne, ela fica 72 horas para ser eliminada no corpo. Então, ela dá muita energia quando a pessoa come, que logo nos primeiros momentos, mas depois ela entope o intestino e rouba energia do organismo para ser eliminada. Então, se eu pegar um balde e encher, abrir uma torneira, a água que sai das bordas do balde não é a água que está entrando. Muitas pessoas falam assim, o meu intestino é um relógio, só que eu estou eliminando coisas que comi há 3 dias atrás. E nesse tempo que eu comi a carne, eu demandei energia do meu próprio corpo. Para as pessoas que comem carne, meus conhecidos, eu falo, coma carne vermelha pelo menos de 3 a 4 dias, nunca coma todo dia, justamente para não congestionar o organismo. Então, essa característica, a ilha de Okinawa, eles estão muito ligados a uma yoga natural. Eles cultivam a saúde de uma forma que seguia o que a própria yoga na Índia faz, a administração das energias no corpo. Porque o problema do envelhecimento ele não seria grave se as pessoas não ficassem doentes. Você vê, se você pegar um carro de 1950 que está em ordem, ele é um carro antigo, mas ele não é velho. Um moço de 20 anos drogado, o organismo dele é mais velho do que uma pessoa de 70 anos de saúde normal. Então, a gente confunde idoso com velho. Não é assim. O ideal de todos nós é termos idade sem sermos velhos. É isso que a ilha de Okinawa faz através desse trabalho de cultivar a saúde e as energias. Um ponto que mais me preocupa sobre esse tema é essa questão do costume. As pessoas, pelo costume, acabam se envolvendo dentro de uma conduta
no nosso modo de ver equivocada, mesmo sendo pessoas nobres de coração. Mesmo sendo pessoas nobres de coração. E eu, para concluir, quero até contar uma pequena história da minha infância, mas que me chamou muito a atenção e foi assim, e tem sido um referencial. Eu tinha assim uns 10 anos de idade, mais ou menos por aí, e eu ia para minha casa e, passando em frente a uma livraria, eu vi um livro que estava exposto com o título de Nosso Amor aos Animais. Aí eu logo me interessei, como disse, eu fui criado vegetarianamente, eu logo me interessei pelo livro. Entrei na loja, perguntei o preço, fui correndo à minha casa, pedi o dinheiro à minha mãe, voltei para a loja, comprei o livro e voltei para casa sedento para ler aquele livrinho, numa época em que, quando eu dizia que era vegetariano, as pessoas nem entendiam o que é isso, o que é ser vegetariano, porque as pessoas estavam muito distantes dessa ideia. Mas então, eu cheguei em casa e eu me lembro isso como se fosse hoje. Abri o livrinho e pego assim o primeiro capítulo, os cabritinhos. Aí então dizia assim: nós devemos amar os cabritinhos porque nos dão sua carne para comer. Eu já arregalei os olhos, mas ele continuou o livrinho. Com a sua pele podemos fazer bolsas. Com seus cascos podemos fazer botões e com os seus chifres adornos para caixinhas. Eu me lembro que eu fechei o livro, fui à minha mãe, e interessante que eu me lembro disso, deve ter sido um momento de inspiração para eu dizer uma coisa como essa. Mas eu disse assim à minha mãe: olha, foi uma senhora muito piedosa que escreveu o livro, mas ela não sabe o que é amor. Olha que interessante isso. Uma senhora muito piedosa, quer dizer, ela se deu o trabalho de escrever um livrinho sobre o nosso amor aos animais. Portanto, era uma pessoa sensível. Só uma pessoa sensível faria isso. Mas na hora de escrever o livro, veio o que é o costume, o amor em razão do que se recebe e não em razão do que se dá. Então, esse é o problema. Muitas pessoas amam, dizem que amam outras pessoas porque estão recebendo alguma coisa delas. Geralmente, sempre se ama alguém se ela está te dando alguma coisa em troca. Quer dizer, aquele amor condicional. Se ela deixar de oferecer aquilo que você espera, você deixa de amar. Então, esse amor mercantilista, ele é bem característico da nossa civilização moderna, né? Existe uma troca e você espera que a pessoa reaja e se comporte de certa maneira. Na hora que ela reage, se comporta diferente, você já não ama mais porque você se enganou em relação àquela pessoa. Ela não é mais aquela que você imaginava que era. Ela faltou com os seus deveres, vamos dizer assim. Né? Mas eu quero concluir esse nosso painel, sobretudo da minha parte, dando um destaque para esse aspecto. Milhões e milhões de pessoas são piedosas, mas envolvidas que estão dentro de um costume equivocado, no meu modo de ver, ou diria no nosso modo de ver, elas acabam sendo partícipes, agentes, passam a ser mandantes, porque elas são partícipes desse equívoco certamente brutal, que é o de nós matarmos os animais para nos alimentarmos com seus despojos.